Um abraço a você, caro amigo internauta, e o nosso agradecimento por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 101 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos espíritos. E nessa questão, 101 especificamente, nós vamos falar dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Não existe uma pergunta, Kardec aqui traz os seus comentários sobre esses espíritos da terceira ordem, iniciando nessa questão 101 sobre os caracteres gerais desses espíritos. Então Allan Kardec diz assim: caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Portanto, diante dessas características que nos são colocadas por Kardec, nós podemos verificar que quase toda, a grande maioria da população do nosso planeta se inclui entre esses espíritos da terceira ordem, inclusive os desencarnados, que também convivem aqui no mundo espiritual do nosso planeta. À exceção daqueles encarnados ou desencarnados que aqui se encontram no ambiente terrestre em prova, em busca de levar alguém, uma pessoa, um ente querido, um espírito querido, ou então em trabalho. São esses que nos auxiliam, como o Dr. Bezerra de Menezes, como o Chico Xavier, como a Madre Teresa de Calcutá. Enfim, são espíritos e tantos outros também que no anonimato trabalham em nome do Pai, mas são espíritos que são exceção no nosso planeta, já que a grande maioria são espíritos imperfeitos pela própria característica do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que é um planeta escola, é um planeta hospital, que nos proporciona um ambiente capaz de nos ensinar tudo aquilo que nós ainda não aprendemos, por isso estamos ainda laborando no caminho da imperfeição. Mas Allan Kardec continua assim: nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Eu lembro nesse comentário de Richard Simonetti, que em uma de suas obras ele nos fala que todo o mal que nós somos capazes de ver na Terra, todo o mal que nos é noticiado pelos canais de televisão, pelos jornais, rádios, revistas, enfim, toda a violência que há no mundo, toda a maldade, ela é proporcionada por apenas 2%, 2 em cada 100 dos espíritos reencarnados no planeta. Mas, por outro lado, diz Richard Simonetti, todo o bem que nós podemos ver também só é feito por apenas 2% da nossa população. São pessoas que têm compromisso com o próximo, que têm alguma atividade, seja numa casa religiosa ou numa instituição não religiosa, ou mesmo por si mesmo procura fazer o bem em favor do próximo. São apenas 2%. Mas e os outros 96%? Ora, são pessoas tidas como pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que pagam seus impostos, suas contas em dia, mas que saem de manhã, trabalham todo dia, voltam à noite, ficam na televisão para no dia seguinte ter a mesma rotina do dia anterior. Não se preocupam se o vizinho tem algum problema, não se preocupam se em determinado local alguém está passando frio, fome, não se preocupam com o bem alheio, mas apenas com relação ao próprio bem. São pessoas honestas, trabalhadoras, mas que a sua omissão acaba prejudicando o todo da sociedade. Entre os desencarnados, obviamente, a proporção é semelhante a esta que Richard Simonetti nos aponta. Mas continua Kardec. A inteligência pode achar-se nesses espíritos, aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos.
restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Jesus nos falava: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, obviamente, aquele espírito, até muito evoluído intelectualmente, mas não no campo moral, ele colocará todas as suas intenções, o seu tesouro, os objetivos da sua existência enquanto espírito nas coisas apenas do intelecto, ainda que isso não tenha nenhum compromisso com a ética, não tenha nenhum compromisso com a moral, porque é nisso que ele acredita especificamente. É um irmãozinho que precisa de auxílio, que precisa também de buscar a consciência de si mesmo, assim como todos nós precisamos, porque temos também os nossos equívocos, temos os nossos erros. Esses espíritos, embora desencarnados, eles ficam muito presos à própria matéria, choram pelos bens deixados que acumularam tanto aqui enquanto reencarnados, e quando, ao desencarnarem, não tiveram possibilidade nenhuma de levá-los, que é o que vai acontecer com todos nós exatamente. Reclamam do destino que a família deu aos seus bens, aos seus pertences pessoais, ficam sempre muito apegados à matéria. Mas quando eles são maldosos, porque nem todos são, nos diz Allan Kardec, quando são, eles podem tentar prejudicar aqueles que entendem que foram os que desviaram os seus bens, e aí fica a questão dos problemas familiares que se prolongam, não se resolvem. É a questão da obsessão, porque aquele espírito está muito ligado nos bens materiais que deixou na Terra. E continua Kardec: na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Nas comunicações mediúnicas, que Allan Kardec se refere aqui, muitas vezes esses espíritos chegam tentando falar palavras pomposas, palavras que aparentemente lhes dão alguma honorabilidade, alguma moralidade de sentimentos, mas eles acabam se traindo e logo vem lá um pensamento, uma palavra negativa e, obviamente, um fruto negativo, um fruto mau, só pode vir de uma árvore também má, de uma árvore ruim. Portanto, é através dos frutos, através das suas palavras, das suas comunicações, é que nós devemos estar analisando qual é a condição do espírito que está comunicando conosco nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas. E Kardec continua assim: eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Por isso que até vem aquela crença de que quando morre se vai para o inferno é para sempre. Na realidade, esse não seria um pai magnânimo que é. E Jesus já não falou das ovelhas de meu pai, nenhuma se perderá. Obviamente, se nós desencarnarmos sintonizados com o mal, com o pensamento negativo, com o sentimento de vingança, de ódio, nós vamos nos demorar nos caminhos dessa dificuldade, vamos sofrer todas as tormentas que esses maus sentimentos irão nos impor. Mas nada impede de que pelo livre-arbítrio nós possamos deixar esse sentimento negativo de lado e nos sintonizar com o amor de que nos ensinou Jesus e aí sim retomar o caminho do bem. Por isso que Deus é magnânimo, sempre nos renovando as oportunidades de crescimento e aprendizado. E Allan Kardec ainda nos fala assim, uma última frase só: para compor
essa ordem, essa terceira ordem, são 5 classes principais. Nas questões seguintes, nós estaremos estudando cada uma dessas classes principais de que nos fala Allan Kardec. Miramês, sobre essa questão, faz o seguinte comentário. Essa classe de espíritos, a que o Livro dos Espíritos chama de espíritos imperfeitos, é de uma extensão imensurável na Terra. Dela fazem parte tipos diferentes de entidades com sentimentos variáveis do mal, desde o brincalhão até o belicoso, que ora faz parte de todos os movimentos das armas em todo o mundo, investidos com a capa de defesa e da justiça. Pode-se observar que de vez em quando aparecem na mente pensamentos indesejados, na nossa mente, que o bom senso fala não terem nascido dos próprios sentimentos. Eles vêm de alguma classe desses espíritos inferiores, porque lhes sobra muito tempo e a prática lhes desenvolveu a razão para a perturbação na comunidade da Terra. Ignoram que são sementes que eles deverão colher mais cedo ou mais tarde no mesmo ambiente em que semearam. Pelos pensamentos que surgirem na mente, pode-se, portanto, analisar de onde eles vieram, qual a fonte que os estruturou. Aí mais para frente, Miramês diz assim ainda, a palavra imperfeição é usada, na imperfeição desses espíritos serem imperfeitos, é usada por limitação de nosso vocabulário, em se tratando dessa modalidade de espíritos, porque Deus, sendo perfeito, não iria fazer algo imperfeito. Poderíamos tratá-los por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, mas que serão despertadas à luz do sol divino. Há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.